Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre um tema que eu me considero um apaixonado por essa temática, porque literalmente ela é o estopim para as grandes mudanças. A importância das medidas de desempenho no processo de ensino e aprendizagem da natação. E como reflexão inicial, trouxe para vocês a história do Bruce Jenner, um decatleta, que quando criança ele se achava na média, na verdade ele se achava muito abaixo da média, ele tinha dislexia, até que certa vez o professor dá uma tarefa de corrida e registra o desempenho das crianças na escola. E o dele foi o melhor desempenho de toda a escola. E naquele dia, segundo Bruce, a vida dele deu uma guinada. As medidas mudam vidas. Primeiro, porque elas motivam as pessoas a se engajarem cada vez com mais intensidade no processo de ensino. Vejam, uma provocação. Você já marcou o tempo de suas crianças em uma tarefa? Você já discutiu estratégias de melhorar esse tempo e testou os efeitos da estratégia? Ainda, você já fez suas crianças perceberem que são únicos e, portanto, podem e devem explorar os seus limites? Isso é, aqui a gente está falando sobre estratégias de autossuperação, medidas, que ele pode ver que cada dia ele pode ser uma versão melhor dele mesmo. Lembra quando suas crianças comemoraram a última conquista numa aula? Que eles viram que o tempo deles melhoraram, que eles conseguiram completar uma tarefa? Já propôs um grande desafio onde o tempo maior de prática contínua era a meta principal? Isso é, se a criança, não que ela fizesse mais rápido, mas que ela conseguisse nadar uma distância maior, conseguisse controlar um ritmo por maior tempo. Já explorou com os seus alunos seus recordes de braçada sem parar? Quantas braçadas você consegue fazer de borboleta sem parar? Quantas braçadas de crawl você consegue fazer sem parar? Registrou a metragem nadada em uma aula ou em um espaço de tempo? Isso é, 2 minutos nadando de peito. Quantos metros você consegue nadar? 1 minuto nadando de crawl com um braço. Quanto longe você consegue ir? E finalmente, criou circuitos de desafios. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Onde a somatória dos desempenhos individuais teria que ser detonada pelo time. Isso é, as crianças agora, com todos os seus desempenhos, quando somados, teriam que tentar ser uma versão melhor deles mesmos? Bom, turma, meu grande desafio para vocês é, entendam, as medidas ajudam as crianças a ficarem cada vez mais engajadas. As medidas geram foco e as medidas criam um relacionamento extremamente prazeroso com o desejo de se tornar superior. Para isso, eu trouxe para vocês aqui um videozinho. É uma criança. Ela está nadando no mar, mas ela tem vários recordes pessoais. Ela tem o recorde de quantas braçadas ela é capaz de fazer sem parar. Vejam, ela está nadando crawl bilateral. Ela tem um recorde de quantos ciclos de crawl bilateral ela consegue nadar sem parar. Ela tem outro recorde. Quantas ondas, vejam, quantas ondas ela vai ser capaz de tomar na cabeça e essas ondas não vão pará-la. Ela tem um recorde de quanto tempo ela consegue nadar sem parar. Ela tem um recorde de qual a distância ela consegue nadar sem parar. Vejam, eu apresentei para vocês 5 recordes pessoais. Não é comparar ele com o outro, é ele treinando para ser uma melhor versão dele mesmo. E toda vez que a gente estabelece medidas, a gente pode ter as medidas de estratégias pedagógicas. Então, Fabrício, eu quero criar uma medida para avaliar se ao usar o snorkel com as crianças, eles nadariam mais. Por exemplo, esse trabalho tinha isso como objetivo. Investigou-se que 32% das crianças conseguiam nadar 25 metros sem parar. E quando se colocou o snorkel, o que aconteceu? A maioria das crianças conseguiu nadar o crawl sem parar. Olha que interessante. Se eu quero trabalhar a coordenação entre braço e perna, se eu quero trabalhar a percepção das ações do braço ou dos componentes isolados, braço e perna,
O snorkel pode aparecer como uma ferramenta de ouro para facilitar a vida do aprendiz? As evidências mostram que sim. Eu ainda poderia dizer, mas espera aí, é melhor competição ou cooperação? Olha que bacana. As medidas nos trazem informações muito interessantes. Aqui nós observamos crianças de 5 anos comparadas em situações de competição e situações de cooperação. Olha a frequência cardíaca delas quando eles eram desafiados individualmente. A frequência cardíaca era muito maior, o envolvimento deles foi maior. Mas olha que interessante quando eram crianças maiores, de 8 anos. O que aconteceu? A criança maior, quando vê o outro amiguinho abrindo diferença dela, e ela imagina que ela não vai ser capaz de buscar esse amiguinho, ela desiste. A probabilidade de ela desistir. E olha que interessante, quando as atividades foram cooperativas, as crianças maiores se envolviam mais. A frequência cardíaca deles era maior. Então eu posso medir o efeito dessas estratégias de aula? Sim. Entre decidir se é melhor competição, cooperação ou autossuperação, eu posso criar medidas e ter valores reais para poder tomar minhas decisões. Olha que estudo bacana. Esse estudo investigava as crianças com os olhos vedados e sem ter os olhos vendados, nadando presos a um cabo. E media o desvio angular dessas crianças. E o que a gente observava? Quando eles estavam de olhos fechados, eles tinham um desvio angular de 33 graus. Isso é, quando fechava o olho, a criança fazia isso daqui. Quando ela fazia isso, o indicativo é que um braço está projetando mais força que o outro. Agora, olha que interessante. Isso acontece com todas as crianças? Não, ó, esse aqui é um outro estudo. E ele encontrou algo bastante parecido. Ó. Em 20 segundos, as crianças desviavam algo em torno de 30 graus. Mas todas as crianças desviavam? Não. Aqui nós temos cada uma das crianças. Vejam, a antepenúltima e a penúltima criança, elas eram simétricas na braçada. Elas não apresentavam nenhum desvio angular quando os olhinhos delas estavam vendados. Mas as demais, elas apresentavam grandes desvios. E um exemplo é essa criança. 65 graus de desvio. Isso significa que ela estava aqui e ao fechar os olhos por 20 segundos, ela fez isso daqui. Ó. Mas Fabrício, é possível a gente mudar isso? Sim, com as medidas. E aí, se você criar um jogo onde as crianças vão medir quantas braçadas elas dão com um braço para uma determinada distância, e quantas braçadas elas fazem com o outro braço para a mesma distância, eu vou analisar a diferença entre um braço e o outro. Quando eu peço para eles repetirem o mesmo jogo, com a meta de diminuir essa discrepância, olha o que aconteceu, as crianças melhoraram. Peraí, um jogo criou medida que na mesma hora as crianças foram entendendo sobre a aplicação de forças. Esse jogo foi aplicado novamente. E na terceira vez, as crianças diminuíram ainda mais a discrepância entre os braços. Então, criar medidas é favorecer o engajamento das crianças nas estratégias que estão sendo aplicadas. Sejam os jogos, sejam a utilização de equipamentos. Mas é possível nós criarmos medidas para também sabermos o impacto sobre o organismo do aprendiz? Sim. Ó, Fabrício, a frequência cardíaca das crianças é muito elevada. Aqui eu tenho a frequência cardíaca no início da aula, a frequência cardíaca no segundo momento da aula, no terceiro momento da aula e no quarto momento da aula. E o que nós temos de dados? Olha, para esse programa que estava sendo ofertado, a frequência cardíaca estava dentro dos padrões considerados aceitáveis. Ah, então não era uma aula muito estressante para os bebês? Não! E as medidas permitem a gente diminuir falácias, mitos que envolvem crianças, bebês, adultos, quando inseridos num programa de natação. E um mito muito comum é de que a aula é muito intensa para os bebês. Agora, é possível até de nós medirmos qual o impacto de diferentes estratégias. Se eu perguntasse para vocês aí, que estão me ouvindo, qual dessas condições é um bebê no colo da mãe? Qual dessas condições é um bebê com boinha em nadadeira? Qual dessas condições ele está só de nadadeira e qual dessas condições ele está só com boia? 4 momentos e as alterações da frequência cardíaca em função das estratégias. Olha ele aqui no colo da mãe. Agora,
olhe ele aqui só de nadadeira. Ah, mas a nadadeira é mais fácil. Não, dependendo de quem você está investigando, quando você coloca a nadadeira e tira a boia, ele não vai flutuar. Ele vai ter que se movimentar para manter a cabeça fora d'água. E o impacto é muito maior. Agora, por quanto tempo eu poderia manter essa intensidade do exercício? Por quanto tempo isso continuaria sendo prazeroso para a criança? Isso é importante entender. E as medidas nos ajudam com isso. A partir do momento que nós temos medidas, como aqui, dos bebês, a frequência cardíaca dos bebês durante a aula, eu consigo entender qual a magnitude do impacto da minha aula na vida dessas crianças. Aliás, eu consigo entender outras coisas bem legais. Vamos assistir esse videozinho? Olha só, o bebê, mesmo que ele rejeite o mergulho, e ele rejeita corporalmente, ele diz que não, mas o professor está controlando lá o diafragma dele. E ele mergulhou. E olha que bacana, o que acontece com a frequência cardíaca desses bebês quando eles mergulham? Quedas muito grandes da frequência cardíaca. Esse é o chamado reflexo de imersão. Então é possível nós medirmos a frequência cardíaca dos bebês durante uma aula, de crianças, dos seus alunos, dos adultos, dos idosos. A todo momento, aqui eu tenho a cada 10 segundos da aula o que aconteceu com a frequência cardíaca dele. E aqui eu tenho os percentuais, ó, entre 150 e 160 batimentos, ele ficou 21% da aula. Vejam, medidas simples nos ajudam a entender coisas maravilhosas. Fabrício, criança nadando no local, isso não tem graça. Olha, esse é um estudo que foi aceito para publicação agora em 2021. Vamos assistir o vídeo? Nós temos uma criança nadando nado atado e ela vai fazer uma aula de 20 minutos, na verdade uma aula de 30 minutos aqui, e a frequência cardíaca média dessa criança foi de 157 batimentos. Sabe o que isso significa? 80% do esperado para a idade dela. E para isso, ela simplesmente foi inserida num jogo matemático de braçadas. Caramba, nadar parado é chato. Não, desde que eu crio um contexto de medidas. E esse contexto de medidas gera um impacto suficiente para produzir saúde nas crianças? Gera, porque coração e pulmões não têm olhos. Não importa a distância que ele está nadando. O que importa são como nós criamos medidas para manter as crianças engajadas. E elas nos ajudam até a entender coisas mais complexas, como, por exemplo, quanto de força a criança produz num braço e quanto de força ela produz no outro. Os meninos, as meninas, e nós observamos que nas duas condições eles apresentam meio quilo de força entre um braço e outro. Ah, Fabrício, isso não é nada. Mas se eles fazem 20 braçadas em 25 metros, eu já estou falando em 10 quilos de força entre um braço e outro. E se eu falar que eles vão nadar 800 metros numa aula, olha o tamanho do problema que eu tenho. Mas é possível criar jogos de medidas que essas crianças possam ganhar se elas produzirem menor discrepância de força entre os braços? Sim. E no final das contas, as discrepâncias serem menores que 100 gramas. Então, nós temos estudos produzidos em anos diferentes, criando estratégias de jogos para fazer as crianças entenderem sobre essas medidas e essas discrepâncias pulando para apenas 100 gramas de diferença entre um braço e o outro. Então, isso significa que as estratégias deram certo. Seria possível nós criarmos medidas que avaliassem o impacto de programas sobre as habilidades de autossalvamento? Ah, eu desenvolvo habilidades de autossalvamento. Tudo bem? Mas qual o impacto que o seu programa tem na melhora dessas habilidades? Ora, eu acho que o impacto é grande. Nesse experimento, mostrava que 100% das crianças atingiram a competência esperada. Mas olha que interessante. De que competência nós estamos falando nas habilidades de autossalvamento? Nós estamos falando nesse tipo de competência, a criança cair na água, de olhos vendados, de calça, camisa e sapato, virar de costas e flutuar? Será que só isso é suficiente? Ou nós estamos falando em outros níveis de competência? Por exemplo, quando eu olho uma proposição como essa, que ela tem desde avaliar o tempo de flutuação, tempo de apneia prolongada, até informações se a criança responde ou não a um programa, se ela entende que ela deve estar na água ou não,
se ela pode ou não entrar na água sozinho. É possível medir isso? Simples, com perguntas. Essas perguntas ajudam o professor a entender aonde a criança ainda não compreendeu os riscos. E são medidas simples, que ajudam você, professor, a fortalecer o impacto do seu programa. E se a gente olhasse um programa desse tamanho? Vejam que interessante. Um programa que avaliou ou propôs, que é a melhor palavra, propôs a intervenção de habilidades de autossalvamento ao longo da formação das habilidades natatórias das crianças. Vejam, de 3 a 5 anos, saltos e movimentos combinados. Olhem o que as crianças deveriam dominar de tarefas pensando só nisso, nas habilidades de autossalvamento. E se eu olhar essas crianças de 5 a 7 anos, e aí, quais as tarefas que eles deveriam dominar? Agora eu vou fazer crianças de 7 a 9 anos. Que tipo de... Lembrem-se, eu só estou falando sobre habilidades de autossalvamento. Eu não estou falando de nada de nado crawl, costas, peito e borboleta. Vejam como o programa é robusto em propor um número de tarefas muito significativo para refletir o quanto o programa está sendo assertivo ou não na sua proposição. Olha as crianças de 9 a 11 anos, competência aquática coletiva. Então, eu moro numa cidade que é Santos, tenho que atravessar de balsa para uma outra cidade, que é o Guarujá. Imagina que essa balsa bata, e isso aconteceu, mais recentemente aconteceu de uma embarcação bater, um navio, e essa barca não afundou. Mas imagina que ela afunde e você vai ter várias pessoas na água. Será que só ensinar a habilidade de virar de costas e flutuar é suficiente? Vejam que esse programa, ele vai além quando ele lança o desafio de um circuito. E olhem, nesse circuito, saltar em pé da borda, tocar a mão no chão, flutuar de costas por 10 segundos, girar para a posição ventral, nadar até a borda oposta, sair da piscina, tirar as roupas, saltar novamente, retornar nadando crawl polo até o meio da piscina e em seguida deslocar-se de palmateio torpedo até a borda. Vejam que aos 12 anos, a criança dominando esse conjunto de habilidades, isso garantiria maior probabilidade de ele sobreviver numa situação de urgência ou emergência? Vale muito a pena a gente refletir, hein? Então, quando alguém me diz assim, Fabrício, eu gero atividades de intervenção para domínio do corpo na água. Quais? Que medidas você tem? Como você incentiva as crianças a serem cada vez versões melhores disso? Pensem nisso. Ainda, você inscreve suas crianças nessa maior aula de natação do mundo? Você testa o seu programa, inscreve ela e mostra para a sociedade o impacto do seu programa, o impacto das suas aulas? Se assim nós fizermos, maior a probabilidade de sermos reconhecidos como profissionais diferenciados. Mas ainda hoje, caímos em tabus quando envolvem na natação, como esse. Os pais nas aulas de natação atrapalham o desempenho das crianças. Nesse estudo, a gente investigou exatamente isso. Dividimos 2 grupos de crianças, eram 17 crianças com idade de 5 anos, usamos um modelo lá de avaliação e o que a gente encontrou? Olha, quando eu olho os resultados totais, os 2 grupos melhoram. O grupo que não tinha os pais e o grupo que tinha os pais. Então, a primeira resposta que eu daria para vocês, pais treinados para estarem na água com professores, eles não atrapalham. As respostas foram semelhantes para o desempenho total. Entretanto, quando eu pego atividades mais complexas, apneia dinâmica, troca de decúbito, apneia estática, o grupo pais, na aula com as crianças, teve desempenho melhor. Então eu diria para vocês o seguinte, além de os pais não atrapalharem, eles potencializaram o desempenho das crianças. Mas por quê? Porque se tinha medida, e quando se tem medida, tem meta, e quando tem meta, tem engajamento. Engajamento é tudo para a gente ser uma versão melhor de nós mesmos. Aqui eu trouxe para vocês um estudo mostrando um grupo de professores que tem lá uma metodologia e eles vão testar a metodologia. Olha que interessante. Eles têm lá um modelo de avaliação, pegam crianças de 10 anos e testam lá o modelo. Olha que curioso. Quando nós olhamos essas 3 curvas, cada curva, cada cor é um mês de avaliação.
E o que a gente pode observar? Que das 28 tarefas que eles avaliaram, 15 as crianças melhoraram. Mas por que as medidas são importantes? Porque em 13 não melhoraram. Por que não melhoraram? Aí vem a magia do processo de ensino e aprendizagem. Eu posso estar tentando ensinar, mas o meu aprendiz não aprendeu. Por que ele não aprendeu? Talvez os recursos usados no ensino não estão dando certo. E aí o que a gente ganha? Nós ganhamos robustez para mudança de estratégia. Então as crianças podem se motivar mais? Eis um desafio para vocês. É possível que o modelo de avaliação faça as crianças se envolverem mais com o programa? É possível que se crie um modelo de avaliação onde os dados para cada uma das tarefas que as crianças são avaliadas apareçam para elas em forma de gráficos, com cores, dinâmicos, para que eles possam observar exatamente o que eles estão fazendo bem e o que eles não estão fazendo? E ao ter ideia de todas essas informações, será que as crianças, a família, poderiam se envolver mais no processo de ensino e aprendizagem? Olha, esses dados vão sair logo para vocês. E é muito interessante a gente pensar por esse aspecto. Eu tenho um modelo de avaliação, eu transformo esse modelo de avaliação num grande jogo, onde o aprendiz, ele só não vê aquilo no momento, ele participa o tempo todo desse processo. E quando ele descobre que uma coisa ele não está tão bem, será que ele pode, por si mesmo, aumentar o seu engajamento para melhorá-la? Agora, se não tem medida, se não tem um feedback para que ele possa analisar essas diferenças, provavelmente não vai ter envolvimento. E eu posso transformar isso num torneio? Mas, poxa, Fabrício, eu não tenho tempo para fazer essas medidas. Nunca esqueçam dessa máxima. Qualquer modelo de medida é aula, porque ele é base para que eu realize uma nova mudança. Mas eu posso transformar o torneio num modelo de medida. Então eu tenho um torneio lá com várias provas. Vamos pegar uma prova lá? Saída do bloco de partida. E aí eu pergunto para vocês, quantos metros uma criança sai do bloco de partida de distância? De 6 a 8 anos. Eu tenho lá para vocês esse dado. Se ele é um menininho, se é uma menina, qual é a média de distância que eles vão? E de 9 a 10 anos, e de 11 a 13 anos. Quando eu tenho essas medidas, elas podem me ajudar, por exemplo, a guiar qual a distância do bambolê para a criança fazer um salto. E essa distância, ela pode virar um recorde para a criança. Ora, quando a gente olha o Caleb Dressel e a magnitude da saída dele, não é fantástico? Não é motivador? E ainda, eu poderia avaliar qual a metragem nadada das crianças por sessão de aula? Isso é, quantos metros uma criança de 3 a 7 anos nadaria por aula? O que seria um desempenho muito acima da média? É possível nós medirmos isso? E se nós medirmos isso numa unidade de tempo muito menor? Se nós medíssemos isso, por exemplo, em apenas 6 minutos, ou com um tempo pequenininho, eu tenho uma medida temporal para analisar qual a distância que as crianças nadariam. Agora imagine, uma medida simples, você registrar uma unidade de tempo. E nessa unidade de tempo, você criar níveis de classificação. Isso é, você criar uma escala. Peixinho, cavalo marinho, golfinho, foca, tubarão. E quando a criança fosse melhorando o desempenho dela naquela escala de tempo, ela ia recebendo outra titulação. Veja, uma medida simples. 5 minutos ou 6 minutos, e aí a criança tendo a possibilidade de se desafiar aula após aula. Ou mesmo no final de semana, você gerou uma medida, essa medida é reconhecida, ela é concreta, a criança pode ir para a piscina do prédio dela, ela pode ir para a piscina num hotel no final de semana e tentar quebrar o recorde dela, e tentar mudar de classificação, ter um novo status. Olha que bacana, estratégia simples. Mas tem, sem dúvida nenhuma, as mais complexas. É possível criar um checklist com várias medidas de erro e analisar o que as crianças estão acertando ou o que elas não estão sendo tão eficientes? Sim, mas mais uma vez, a gente não precisa de medidas muito complexas. Nós simplesmente precisamos de medidas para que guiem a atenção do aprendiz. Olha que interessante.
Se nós criássemos um torneio de natação qualitativa, agora eu não vou gerar medidas de desempenho, de tempo, eu vou gerar medidas de eficiência. Olha, eu tenho uma criança nadando peito, aliás, 2 crianças nadando peito nesse vídeo. Vocês me ajudariam a reconhecer quais são os erros que essas crianças estão cometendo? Ó, uma dica bem interessante é você focar o seu olhar numa criança só e tentar mapear aí quais são os tipos de erro que ele está cometendo. Ao analisar isso, você, em posse de um checklist de proficiência do nado de peito, registraria o que ela não está fazendo. E ao registrar o que ela não está fazendo, você geraria um índice de eficiência ao final. Vejam, eu posso fazer isso pensando em coisas complexas, mas eu posso fazer isso pensando em coisas simples. Por exemplo, quantas braçadas a criança faz quando ela tem que respirar para o lado direito, só usando o bracinho direito? E quantas ela faria tendo que respirar só para o lado esquerdo? Será que é o mesmo número? Ou isso mudaria? Que tipo de informação isso daria para você, professor, se fosse diferente? Agora, será que se eu pedir para as crianças fazerem braçadas sem respirar, tanto o lado direito e o lado esquerdo, será que o erro é menor? E se o erro for menor discrepância entre os braços, então o problema não estaria mais no braço, mas na sincronização entre braço e respiração? Olha como é bacana. Nesse caso aqui, eu poderia lançar o desafio para vocês. Cada ponto, cada condição dessa é um momento desses que eu apresentei para vocês. E cada número é uma criança. Qual das crianças é mais eficiente na respiração bilateral? Qual das crianças é mais eficiente na produção de força dos 2 lados? Olha que interessante. Vão existir crianças que estão muito próximas, né? Mas vão existir crianças que algumas condições, elas vão ser muito discrepantes. E aí a gente tem exatamente quem está fazendo o quê? Com uma simples ideia, medida. E quando a gente cria um jogo bem simples de medida, aqui é tempo de apneia. Tempo de apneia, olha que bacana, uma coisa muito simples, mas olha a melhora das crianças da primeira para a segunda tentativa. 60%, 100%, 28%. E quando eles fazem a terceira tentativa, olha o que acontece com a melhora dessas crianças. Vejam, criar medidas, mais uma vez, é estabelecer metas. Estabelecer metas é direcionar foco. Direcionando foco, você aumenta engajamento. Aumentando engajamento, ele se percebe como uma criança melhor, porque ela vai ver o desempenho dela melhorar. Tudo bem? Agora, e a aula inteira, hein? É possível a gente medir quantos metros as crianças nadam? Numa sessão inteira de treino? Quantos metros nadam, em média, crianças de 3 a 4 anos? Ou crianças de 11 a 13 anos? E é possível criar níveis e desafiar as crianças a serem níveis superiores ou atingirem níveis superiores? Pois é. E quando a gente pensa nesses tipos de medidas, eu gostaria que vocês também pensassem nas medidas qualitativas. Isso é, uma medida subjetiva, mas agora é de percepção da criança. É possível a gente ter uma medida dessa? Olha que bacana. Aqui nós temos um quadro que é uma proposição onde a criança se autoavalia. Como ela está com relação a se vestir, né? Ela se veste sozinha? É a criança respondendo. Ou ela depende de alguém para se vestir? Vejam, ela entra na água imediatamente ou ela está insegura para entrar na água? Ainda, eu posso avaliar a saída, eu posso avaliar a flutuação, eu posso avaliar o nado de sustentação na superfície. Quer dizer, não é eu, é a criança se avaliando. É a percepção dela. Nós podemos ter crianças sendo capazes de tarefas de sustentação com excelência, mas não se julgam excelentes, porque agora o que está em jogo é a percepção da criança. É possível ter uma criança aqui, em termos de desempenho, mas ainda assim ela se sente a última? E com base nessa informação de como ela se sente, a gente consegue modificar o programa para gerar intervenções mais adequadas. E quem sabe, em algum momento de todo o nosso processo, esse vídeo seja uma proposição de um modelo de avaliação. Quando alguém me perguntasse, Fabrício,
O que é controlar o corpo na água? Não sei, mas talvez com a progressão dos conhecimentos nós cheguemos a um conjunto de habilidades que juntas possam identificar o domínio do corpo na água. Será que esse conjunto aqui seria um desses tipos? Olha o que a criança está fazendo. Girando em torno do próprio eixo, mesmo com os braços cruzados, né? Ela precisa controlar a respiração, ela precisa controlar o corpo para essa tarefa. Para encerrar a turma, medidas. Medidas não são distração. Medidas não são perda de tempo. Medidas não são só ciência. Medidas são motivo para a ação. Forte abraço e até mais. E aí, gostou dos conteúdos? Então eu tenho um convite para te fazer. Dia 20, 21 e 22 de outubro vai rolar o Encontro Internacional de Natação 2022, que vai estar recheado de estrelas do universo aquático, internacionais e nacionais. Você não pode perder, então clica no link e se inscreva!